Olá, eu sou o Dr. César, eu sou ginecologista e obstetra e especialista na área de atuação de endoscopia ginecológica, que é aquela área da ginecologia que trata a endometriose e as doenças pélvicas em geral, que são tratadas através de videocirurgia. A endometriose é uma doença que afeta milhões de pessoas pelo mundo, causando um sofrimento muito grande nas mulheres acometidas, e ela é caracterizada pelo tecido endometrial, que é o tecido interno do útero, crescendo fora do útero. E no período menstrual, esse tecido que está dentro do abdômen, fora do útero, também sangra para dentro do abdômen, fazendo com que a mulher desenvolva cólicas menstruais muito fortes, dores para ter relações, dores ao urinar, dores ao evacuar e infertilidade. Um tema importante em relação à endometriose é a sua relação com a saúde mental. Os estudos mostram uma correlação de mulheres portadoras de endometriose e associado a doenças como depressão, distúrbio ansioso depressivo e distúrbios afetivos. A relação de causa e efeito ainda não está bem estabelecida. O que parece é que as mulheres que sofrem demais pela endometriose têm um fator de risco a mais às custas desse sofrimento de desenvolverem tais doenças psiquiátricas e psicológicas. A endometriose ela pode se apresentar com sintomas ou sem sintomas. Existe uma porcentagem importante de pacientes com endometriose que não apresenta sintoma nenhum, não apresenta dor e não apresenta infertilidade. Esses casos não precisam ser tratados. As pacientes que apresentam qualquer tipo de dor ou dificuldade para engravidar devem ser tratadas, e os tratamentos existem e são, na maioria das vezes, muito eficazes. Quais órgãos ela afeta? A endometriose pode afetar inúmeros órgãos. Os mais comuns são os órgãos da pelve, que é o baixo ventre da mulher, que seriam o intestino grosso, o reto sigmoide, a bexiga, os ureteres, as tubas uterinas, os ovários e o peritônio da pelve, tá? Mais raramente ela pode acometer até órgãos à distância, como pulmão, mucosa nasal, e tem alguns casos até de endometriose cerebral, mas é bem menos comum. Uma outra dúvida que surge é se a gravidez trata a endometriose. A gravidez não trata a endometriose. O que acontece é que a maior parte das pacientes portadoras de endometriose que conseguem engravidar, durante a gestação, o nível de estrogênio, que é o hormônio feminino da mulher, diminui bastante. E isso é uma das formas de diminuir a dor da endometriose. No entanto, após o parto e após a amamentação, os níveis de estrogênio voltam ao normal, fazendo com que ela retorne com todos os sintomas prévios à gestação. O diagnóstico da endometriose. Bom, a endometriose, até um tempo atrás, ela é de muito difícil diagnóstico, pelo fato de haver poucos especialistas em endometriose, que sequer suspeitavam da doença. No entanto, nos últimos 10 anos, a capacidade de diagnóstico aumentou muito, através do aumento do número de ginecologistas especialistas em endometriose e também nos métodos de imagem, que são basicamente dois: o ultrassom transvaginal específico para endometriose e a ressonância nuclear magnética também específica para endometriose. Isso é um avanço muito grande para o diagnóstico e tratamento, tanto que no passado as mulheres, elas na média demoravam de 10 a 15 anos do início dos sintomas até o diagnóstico da endometriose. A endometriose pode virar câncer? A literatura vigente mostra que a chance de câncer da célula da endometriose são muito baixas, tanto que é considerado uma doença benigna e que não tem chance de malignização, apesar de haver alguns casos muito raros de haver esse risco de malignização. Por enquanto a literatura ainda tem bastante dúvidas, mas eu espero que nos próximos anos possa haver um esclarecimento em relação a esse tema. Uma outra dúvida que surge é em relação ao tratamento, se ela só pode ser tratada com cirurgia. Não, não é verdade. O tratamento da endometriose depende do sintoma. Primeiro,
A endometriose sem sintoma não precisa ser tratada. Endometriose com dor, ela pode ser tratada com medicações que hoje em dia são muito efetivas para o tratamento da dor, mas em alguns casos a dor não melhora. Nesses casos a cirurgia está indicada. Nos casos de infertilidade por endometriose, a cirurgia tem uma boa resposta no aumento da fertilidade da mulher. Ela pode ser realizada somente a cirurgia ou a cirurgia e a fertilização posterior a ela. Uma outra dúvida que surge é se a endometriose pode atrapalhar a vida sexual da mulher. É muito importante esse tema porque ela atrapalha bastante. Um dos principais sintomas da endometriose é a dor para ter relação sexual, principalmente aquela dor de profundidade, quando há penetração mais profunda. E nesses casos, o tratamento medicamentoso tem pouco efeito. Nos casos de dor para ter relação devido à endometriose, o tratamento mais eficaz é a cirurgia para a ressecção total dos focos da endometriose. Outra dúvida que surge bastante é se a endometriose volta após a cirurgia para sua ressecção. Na verdade, nós temos que pontuar dois conceitos básicos. O de recorrência, que nada mais é do que a gente opera a endometriose, resseca os focos e a doença volta um tempo depois, com todos os seus sintomas. E o segundo conceito importantíssimo é o de persistência, que parece cada vez mais que é o que mais acontece. A persistência da doença nada mais é do que o cirurgião não ser capaz de ressecar todos os focos de endometriose durante a cirurgia, e o que acontece na verdade é que a doença simplesmente permanece no local com todos os seus sintomas e sofrimentos causados pela doença. Aí fica a dica: o mais importante quando se programar uma cirurgia é indagar o seu ginecologista se o cirurgião que irá realizá-la tem uma boa experiência e uma boa habilidade para ressecar todos os focos visíveis da doença, porque é isso que faz com que a doença não persista e realmente acabe com os sintomas. Outra dica importante: as mulheres não devem considerar a dor para menstruar, uma dor forte ao menstruar, principalmente as meninas depois das primeiras menstruações. Menina que sofre com muita dor a ponto de perder escola, perder trabalho e ter que tomar muitos remédios analgésicos, não pode ser considerado normal. Todas as meninas que têm esses sintomas devem passar com um ginecologista especialista em endometriose para serem avaliadas e fazer o diagnóstico precoce. Em caso de dúvidas, procurem os seus ginecologistas e indaguem e perguntem sobre todos esses temas. Eu me ponho à disposição como especialista em endoscopia ginecológica, laparoscopia, esteroscopia e endometriose aqui do Hospital dos Acidentados em Cacoal. Fico à disposição para dúvidas durante as consultas aqui no Hospital dos Acidentados.